Bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você nesta manhã. Saiba, queridos, Deus ele se importa, se preocupa, realiza, protege, prepara, responde. Deus ele não falha e Deus te ama de uma forma inexplicável. Abra tua Bíblia comigo, em Mateus capítulo 14, a partir do verso 28, que nos diz assim: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Eu tenho alguns personagens bíblicos que eu me identifico, assim como todos. E se existe um homem na Bíblia que é muito citado como um exemplo do que não fazer e do que não dizer, esse homem é Pedro. No entanto, ele também foi um dos maiores exemplos de fé de toda a história. Um grande apóstolo. Quando Jesus enviou os discípulos para o mar da Galileia e veio uma grande tempestade, todos entraram em pânico e ficaram desesperados. Então, assim que o dia começou a amanhecer, o mestre foi até eles andando sobre as águas. E quando o viram, aqueles homens tiveram mais medo ainda, pois pensaram que se tratava de um fantasma. Então Jesus lhe disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Logo depois, Pedro disse: Senhor, se é tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Jesus o chamou para ir, e esse discípulo saiu do barco e começou a andar sobre o mar em sua direção. Um grande exemplo daquele que confiou no Filho de Deus. Jesus disse para Pedro ir, mas isso exigia muita fé. Ter fé é recusar o medo, é recusar a dúvida. Pedro sabia que era somente ele e Jesus, por isso ele continuou determinado. O mar estava muito agitado e Pedro fez o impossível. Ele esperou o comando de Jesus e, olhando para ele, desafiou qualquer obstáculo e caminhou sobre as águas. E isso é fé. E assim como Pedro, nós devemos construir a nossa fé no que a palavra de Deus nos diz. Não podemos sair por aí dizendo: pela fé em Jesus eu quero isso, ou pela fé em Jesus eu exijo aquilo. Em vez disso, pergunte-se o que a Bíblia te ensina, pelo que você deve orar, o que você deve pedir para Deus. E só então ore. Pedro fez isso. Enquanto ele tinha os seus olhos em Jesus, ele foi capaz de fazer o impossível com a sua fé. Por isso, querido, siga os bons exemplos, as boas qualidades. Seja você também, assim como Pedro, um exemplo de fé. E jamais tire os seus olhos de Jesus, porque enquanto os seus olhos estiverem nele, você viverá o impossível. Feche os teus olhos e eu te convido a orar comigo nesta manhã. Senhor, meu Deus e meu Pai, diante de Ti nos colocamos, Senhor. Pai, assim como os discípulos, assim como Pedro, passamos por tantas tempestades na vida, passamos por tantos momentos difíceis, meu Pai.
mas sabemos, ó Pai, que através da autoridade e do poder que nos foi dado pelo Teu nome, pelo Teu sacrifício, e a partir do momento que confiamos em Ti, Senhor, e colocamos todas as nossas expectativas e esperança naquilo que o Senhor pode fazer por nós, nós alcançamos, ó Pai. Por isso, nessa manhã, Senhor, tira a dúvida, tira o temor, ó Pai, mas nos enche de coragem, nos enche de fé, de esperança, que possamos olhar, ó Pai, para Ti. Senhor, nós cremos no Teu poder, Senhor, e por isso nesta manhã nós pedimos, Senhor, abre as portas que precisam ser abertas nas nossas vidas. Nos faz andar sobre o mar revolto, meu Pai. Nos faz alcançar, nos faz vencer, ó Pai. Nos faz, Senhor Jesus, atravessar, ó Pai, por essa tempestade e alcançar a vitória, meu Pai. Eu sei, Senhor, que o Senhor tem grandes planos, ó Pai. Por isso nos ajuda a confiar e a descansar e entender que o Senhor está trabalhando por nós, ó Pai, e que nenhuma crise ou tempestade é maior do que o nosso Deus que nos ama. Nos guarda, nos protege, Senhor, de todo mal. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, que Ele te guarde e te proteja, que Ele resplandeça o rosto dele sobre você e te dê a paz. Que você tenha uma ótima sexta-feira, um ótimo fim de semana. E se segundo o Senhor permitir, eu volto. Um grande abraço e fiquem com Deus.